amén. Amém, amém, amém e amém. Bom, graças ao Senhor por essa atividade que temos tido. O ungido de Deus nos falou mais de 2 horas, 2 horas e 1 minuto. Que bênção tão grande há! Há uma grande luz em todas essas porções que ele foi lendo, em uma forma simples. Essa é a maneira como Deus está nos falando hoje, e essa é a mensagem que todos precisamos. E depois, essa mensagem, o que está atrás da porta, porque isso foi, vocês veem que ele diz que depois que se fecha no capítulo 3 do Apocalipse, a porta da dispensação da graça, já aparece o Senhor batendo do lado de fora, porque foi fechado. Então, o que está no capítulo 4 foi o que o ungido de Deus nos leu também. Depois disso, se abriu uma porta no céu. Se abriu uma nova porta em uma era celestial, em uma era diferente, porque é uma era eterna. E o que há atrás dessa porta? Então, o que está nos falando, o que está aqui é a segunda vinda do Senhor. Se essa mensagem do nosso irmão William, do Senhor, tem grande revelação, uma grande luz, essa advertência que nos fez aqui, na página 12, foi muito importante. Quão cuidadoso devemos ter de ouvir uma voz, uma só voz. É que Deus sempre tem tido uma só voz. Em cada tempo. No tempo de Noé foi uma voz. Podia haver muitas religiões, muitas pessoas falando, mas a voz de Deus era a que tinha a direção perfeita. No tempo de Moisés, no tempo de Abraão, era igual. Ló podia ter uma ideia, é que naqueles vales ele podia prosperar melhor, mas Abraão tinha a revelação e foi para cima, a montanha, e ali apareceu a ele Elohim, e ali apareceu com seu sangue, justamente apareceu com Gabriel e Miguel. Então observem onde está a bênção de Deus, onde está o instrumento que Deus tem para esse tempo. Depois Moisés, Deus tinha uma só voz. Os que quiseram vir dizendo, depois que eles também eram pessoas espirituais e muito bons. Coré era um parente de Moisés, era um primo. Datã e Abirã, eles se consideravam mais importantes que Moisés, porque eram da tribo de Ruben e diziam que eles eram os que tinham a primogenitura. Mas para Deus não era assim. Vê? E eles então quiseram levantar um grupo dentre o povo para que ouvissem a eles, e veja onde eles levaram esse grupo. E eles pereceram de uma maneira horrível. Então, Deus sempre tem tido uma voz. E é assim em cada era, desde os mensageiros, desde Paulo, Irineu, etc., até William Branham. E depois, William Branham, mensageiro da 7ª era da igreja. E depois encontramos essa brecha que o irmão Branham nos escreveu, Espírito Santo. Se o irmão Branham tivesse escrito ali a voz de arcanjo Gabriel, pois seria uma revelação muito grande para nós. Mas se ele nos disse que o Espírito Santo era o arcanjo Gabriel, então ali estava o ministério de Gabriel, preparando o anjo, dando a conhecer as coisas que haviam de acontecer breve, as que tinha que acontecer em breve. Toda esta preparação tão grande
que nos trouxe o nosso irmão William Soto Santiago para que entrássemos a dispensação do reino. Porque observem que o irmão William mesmo aqui nos lê essa porção do irmão Branham, onde nos diz que devemos ter o cuidado. Quanto cuidado devemos ter de ouvir uma voz. Isso é um alerta muito importante, porque Deus terá na era de pedra angular uma voz. A coluna de fogo tem que ter um instrumento pelo qual falar e não mais que um só instrumento, porque o Espírito tem somente uma voz, a qual é a voz de Deus. Paulo advertiu que dissesse o que ele disse, como Pedro também o fez. Ele advertiu que nem Paulo mesmo podia mudar uma só palavra do que tinha dado por revelação. Paulo disse: eu não recebi por ensinamento de homem, mas recebi por revelação de Deus, e ele mesmo não podia mudar nada disso. Quão importante é subir a voz de Deus por meio dos seus mensageiros e depois descer e depois dizer o que foi dado a ele para a igreja. Veja a forma de ouvir a voz de Deus para o tempo em que a pessoa está vivendo. Nos diz o nosso irmão William aqui, veja a forma. A voz de Deus, por meio do Espírito Santo, através do mensageiro de cada era, a cada grupo de cada era corresponde ouvir a voz de Deus falando através desse mensageiro, desse instrumento que Deus tem para essa era. E mesmo que nos pareça muito simples, essa é a voz que vai nos levar às bênçãos de Deus. Essa é a voz que vai nos levar às promessas de Deus. Que Deus nos ajude a ouvir, como diz também aí na página 13, nos diz que, como já mencionamos, Jesus se identifica com quem é que Jesus se identifica? Com o mensageiro que ele envia em cada era. Com esse que ele se identifica. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era, e essa revelação da palavra tira do mundo os escolhidos de Deus e os coloca em união completa com Cristo. O que faz a revelação da palavra que Deus dá através desse instrumento? Tirar-nos dos sistemas, porque se não tivéssemos essa voz da coluna de fogo hoje nos falando, nós teríamos caído em um sistema denominacional. E o sistema denominacional é morte. Então, nos tira do mundo do sistema e nos coloca em união completa com Cristo, que é o que está fazendo, que é o que a palavra está fazendo, que está sendo dada hoje pelo instrumento de Deus, colocando-nos nessa união completa com Cristo. Bom, eu também me regozijei muito que ele também falou desta carpa, e essa é uma das missões que eu me lembro que o irmão William me falou, quando ele disse: vai pela África pela última vez, desta vez volta para que trabalhe com outra coisa. E lá era com que nós tínhamos que levantar o fundo para comprar os terrenos, melhor porque necessitamos imediatamente começar a trabalhar com a carpa. Isso foi em 2005 e eu não sabia qual era a coisa. Ele disse: quando vier eu te digo. E vejam, para mim é um regozijo muito grande quando eu ouço que todos os pastores, todas as igrejas de todo o mundo, não apenas os daqui da América Latina, mas os da África, os da Europa,
Vê, nós vemos todos eles trabalhando em favor da carpa. Para mim, isso é uma bênção muito grande. Ele diz aqui que tudo isso, na página 26, tudo isso vai acontecer em um tempo na qual a visão que disse o reverendo William Branham, que ainda não tinha se cumprido. Qual foi a visão que o reverendo William Branham disse? Você vê a citação que ele disse: tem uma coisa que me falta das visões que Deus me deu, que não se cumpriu, essa carpa. Vê? Então nos diz aqui o irmão William, tudo isso vai acontecer no tempo na qual a visão que disse o reverendo William Branham, que ainda não tinha se cumprido, estará se cumprindo, onde estará se cumprindo a terceira etapa, uma manifestação poderosa do Espírito de Cristo no meio da sua igreja, e essa manifestação será em uma grande carpa catedral, como ele mencionou, vem? Uma manifestação gloriosa. Esse tempo na qual o mensageiro de Deus está nos trazendo a palavra, está nos revelando, está manifestando o que é o sétimo selo, os trovões. Essa é uma manifestação gloriosa, porque a revelação de Deus é uma coisa milagrosa, vem por revelação do Espírito, não é humana. E isso é o que está nos colocando em união completa com Cristo. É uma manifestação gloriosa. E depois, vem primeiro a palavra, e depois tudo isso que o irmão Branham viu, que isso é o assim diz o Senhor, que vai se cumprir no seu devido tempo, quanto a milagres e maravilhas, ele disse, corresponde a Moisés e Elias. E depois vem tudo isso, que já deu essa fila de gente, viu como que passavam, e ele dizia, por que passam por esse quartinho ali? E bom, vocês já conhecem, e disso, diz o irmão William, nesse tempo, ele diz, disso não podemos falar muito, mas no meio da igreja, da noiva, do Senhor Jesus Cristo, estará trabalhando nesse projeto profético, porque corresponde à igreja trabalhar nas coisas que têm que ser feitas nessa terra e trabalhar ungido pelo Espírito de Deus, trabalhar com o Espírito Santo no programa divino correspondente a esse tempo final. E esse é o projeto da grande carpa catedral. A carpa já está em operação, a carpa daí já está saindo os ensinamentos, que está fazendo e produzindo este grande avivamento em toda a América Latina e no mundo todo. Diz, tem um mistério muito grande no final da página 26. Tem um mistério muito grande ali, porque aí é onde a coluna de fogo se move. Vê o grande mistério, a presença da coluna de fogo ali. Vê, tem um mistério muito grande aí, porque é onde a coluna de fogo se move e se manifesta em uma grande carpa catedral, em um quartinho pequeno de madeira, de uns 12 pés de comprimento, de largura, de comprimento por uns 20 de largura. Veja que tremendo! Serão bem-aventurados os que estarão trabalhando nesse projeto. Ouça, toda a América Latina e toda pessoa que está trabalhando nesse projeto, os que continuaram trabalhando, os que pararam de trabalhar nesse projeto, estão perdendo uma grande bênção. Eu creio nessa palavra que Gabriel está nos dizendo aqui, o arcanjo Gabriel. Serão bem-aventurados os que estarão trabalhando
neste projeto, porque esse projeto corresponde à igreja noiva do Senhor Jesus Cristo do último dia, que estará na etapa de adoção. A etapa da era de pedra angular não corresponde a outras eras passadas, porque o seu tempo já terminou e não se cumpriu no tempo das 7 eras, mas corresponde a esse tempo. Assim que, meus irmãos, para mim é um regozijo muito grande ter estado com vocês hoje. Para amanhã, depois da manhã já vamos saindo, há uma viagem longa. Por aqui vamos diretamente com o Peru, e dali passaremos ao Chile, passaremos à Argentina, e pela Argentina nós nos conectamos para ir à Bolívia. Queremos que vocês nos ajudem em oração, estejam orando, e também confiamos e esperamos na bênção do ungido de Deus, para que essa viagem seja muito frutífera para o reino de Deus e para a glória de Deus. Esperamos e contamos com suas orações. E ali, depois da Bolívia, já viajaremos direto ao México. Não é assim, Ruth? O programa que temos, que Ruth, pois, tem a memória melhor que a minha. Mas dali nós vamos direto ao México, mas nós esperamos suas orações, que vocês vão respaldando-nos com oração, e aí juntos vamos glorificando o nome de Deus e mostrando às pessoas tudo isso que o ungido está nos trazendo, que não tem mais que uma voz. A coluna de fogo só tem uma voz pelo qual falar, e nós queremos que essa voz é a que seja ouvida e que todos os crentes tenham a sua visão colocada ali, nesse lugar, e que se faça como disse o Senhor quando disse a Josué, que Josué disse às pessoas: vá atrás da arca, porque esse caminho que vocês vão percorrer não conhecem, mas a arca conhece. A arca ia sendo guiada por quem? Pela coluna de fogo. Não se adiante e nem se atrase, mas ele disse a distância prudente que tinham que se manter, com os seus olhos postos nessa arca que era guiada ao lugar da vitória. E a arca os levou à vitória, fez um milagre. Porque quando chegaram ali, a cidade de Jericó, para tomar essa cidade, pois se encontraram ali com um muro grandíssimo, e em cima desse muro tinha casas. Bom, imagine a casa de Raabe, vivia ali em cima do muro. Então nesse muro tinha a casa de tal largura que era. E como fazemos? A arca vai adiante e Deus fará milagres. E Deus abriu a porta e obtiveram a vitória. E a voltaremos a ter, porque a arca nos conduzirá à vitória. Assim que, meus amados irmãos, que Deus lhes abençoe, vamos estar de pé para que a mesma pessoa que nos abriu a atividade seja a pessoa que termine, e o pastor, se tiver algum anúncio final, já deixamos então o pastor com algum anúncio que ele já tenha, mas vamos pedir ao nosso irmão, o reverendo William Pérez, para que nos despeça desta atividade no nome eterno do Senhor.